Senhor presidente, todas as iniciativas que envolvem publicações terão meu apoio aqui. E a revista Requinte, ela já tem algum tempo de publicação, não envolve apenas a proprietária da revista, né? Não só a dona Terezinha, envolve diagramadores que têm que fazer a diagramação da revista, algum jornalista precisa assinar isso por lei, envolve fotógrafos, envolve as gráficas que vão fazer a publicação disso, então envolve uma cadeia, pode não ser tão grande, mas envolve uma cadeia de renda, e eu acho que é importante todas as publicações. Eu apoio todos os tipos de publicações, desde jornais pequenos, como o jornal lá da Paróquia Santa Catarina, ou o jornal que eu assino também, que é o jornal lá de Lourdes. Eu lamento que algumas publicações pequenas estejam sendo extintas, né? Estejam acabando, inclusive publicações esportivas, como que nem saiu esse mês aqui, em função do não repasse das verbas do FIESport, que é do nosso colega jornalista Gilberto Mendes, que não conseguiu fazer a publicação do seu jornal, que é um jornal histórico que envolve o esporte amador, o jornal Visão Esportiva, e outros jornais pequenos estão morrendo em função de que, por exemplo, os projetos do FIESport, na lei, um percentual de cada um dos projetos precisa ir para algum tipo de publicação. Pode ser para jornal, pode ser para rádio, pode ser para TV. O projeto acaba escolhendo onde ele vai dentro das condições de percentuais. Então, esse tipo de publicação, elas são publicações importantes. Não importa se é para ação social da classe mais elitizada, que vai aparecer ali, que é o perfil talvez da revista Requinte, ou para jornais menores, enfim. Esse tipo de iniciativa eu acho interessante. E também quero dizer que a mesa diretora, vereador Renato Nunes, ela se empenhou neste ano de fazer alterações concretas e sérias na questão das homenagens. Eu sempre acompanhei os seus pronunciamentos aqui e nos outros anos respeito os seus posicionamentos, o senhor sabe que eu tenho o maior respeito pelo senhor, talvez a gente não concorde em alguma coisa, mas eu respeito, mas eu entendo que os demais vereadores também tinham essa preocupação de excesso de homenagens. Tanto é que foi proposto pela mesa diretora, os vereadores, na época a gente discutiu e todos os vereadores aqui concordaram, e não só homenagens, mas também premiações, uma série de outros títulos que tem aqui que nunca foram utilizados, em que a mesa diretora teve essa preocupação e essa legislatura teve a preocupação também de referendar isso, de assinar e de discutir. Então, a gente está discutindo um assunto velho, né? Porque já foram tomadas as providências, talvez o ano que vem a gente possa mudar ainda mais, melhorar, e essa resolução da mesa diretora, com o aval de todos os vereadores aqui em fevereiro, ela ganhou uma matéria, inclusive no Jornal Zero Hora, na coluna política mais lida, dizendo que a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul se preocupa em fazer uma mudança na questão das homenagens, prêmios, títulos, enfim. E várias procuraram a nossa Câmara de Vereadores aqui para fazer também uma imitação, né? Exatamente, copiar isso e fazer essas mudanças. E eu também achava um excesso de homenagem. Acho um excesso de homenagem, sim, mas acho que já houve uma mudança significativa com o aval de todos os vereadores. A discussão já aconteceu aqui em fevereiro e foi muito importante essa mudança, né? Eu vou votar favorável, evidentemente, eu não vou ser deselegante com uma homenagem como essa. Nós já tivemos aqui homenagens a escolas, a projetos, e às vezes, vereador Renato Nunes, é só esse espaço que alguns projetos, algumas escolas, algumas entidades conseguem na mídia. É o espaço da TV Câmara, que é um espaço democrático. Então vem aqui, às vezes a gente acha que é uma perda de tempo, sim, mas quando a gente vê crianças, quando a gente vê entidades, quando a gente vê ocupando esse espaço aqui e não tendo dinheiro público pagando qualquer tipo não tem uma placa, uma coisa pequena perto daquilo que já foi. Então, é um espaço democrático que a Câmara de Vereadores tem que se utilizar, sim, as entidades, as revistas, tem que utilizar esse espaço democrático de forma gratuita, e nós temos uma TV para fazer, e às vezes é só isso que tem, porque nenhum veículo, nem Jornal Pioneiro, nenhuma emissora de rádio convida essas entidades ou uma revista para fazer algum tipo de entrevista. Então, eu vou votar favorável a uma parte, vereador Rafael. Vereador Alberto, só para agradecer, né, a sua explanação, até porque o senhor explica de forma sucinta o que é esse sentido dessa homenagem.
O senhor tem um olhar ampliado sobre a comunicação e a importância dessa cidadã caxiense no desenvolvimento. Agora, quando a gente fala em não ter custos para homenagens, teria uma homenagem que eu, enquanto vereador aqui, não admito que o Executivo poderia ter feito, é decretar luta oficial para o Paulo Berini, e que não foi decretado. Isso o prefeito falhou, e muito, e não ia gerar um custo para o município. Só que é falta de humildade. Obrigado. Obrigado. Vereador Renato Nunes, então, eu vou votar favorável, evidente, a homenagem, mas entendo as suas preocupações e compreendo elas, e são também minhas, se houvesse excessos aqui de homenagem. É isso, senhor presidente.